Boa tarde, boa tarde. Hoje, 15 de novembro, agora 2h05, vamos começar o nosso quarto encontro dos nossos momentos de tarde, de sábado à tarde, para compartilhar como se produz, né? Como se trabalha em cidades do interior, ou como eu começo o meu trabalho cultural em uma cidade que já é muito engajada, né? Engajada, os trabalhos eu estou começando agora, como que eu vou ter acesso às leis, enfim. A gente, desde o primeiro encontro, a gente vem falando aí muito mais do que uma elaboração de projeto, né? A gente está falando também sobre movimentação política, o poder que o artista tem nas decisões do orçamento cultural, das, das políticas públicas, né? A aplicação das leis de incentivo que vem para a cidade ou que vem para o estado. Então, a gente falou sobre o Sistema Nacional de Cultura, a gente falou também sobre a importância do desenvolvimento dos artistas, conhecendo os conselheiros de cultura, o secretário, falamos algumas dicas como seguir as páginas das secretarias de cultura das cidades de vocês, do estado de vocês, acessar também o site do MINC todos os dias, para a gente sempre estar antenado a editais que a gente vai poder concorrer. Hoje eu vou usar dois exemplos na prática, que vai ser bem legal. Por que que eu tenho lançado esses exercícios durante as aulas? Porque eu acho que esse curso de produção, aí eu vou muito mais além, muito mais além do conteúdo que a gente está fazendo aqui agora. Eu vou além sobre a importância de se profissionalizar. Há um tempo atrás, no meu currículo, não tinha a minha profissão de elaborador de projetos. Aqui o Naí, nos editais de prêmios de R$ 2.000, eu cobro 10% em cada prêmio que eu acesso, que eu inscrevo. E assim vai para as propostas também. De R$ 60.000 é 10% do valor que eu cobro para fazer os meus projetos, esses projetos para as pessoas. Então a gente tem uma central de projetos, 4 atores, né, da nossa companhia, e a gente se junta. Eu faço esse trabalho mais de busca, né, dos artistas, porque eu conheço muito artista aqui da cidade, e aí quando é editais do estado, aí essa barreira de Unai cresce, né? Eu vou para o estado de Minas, aí eu vou para Paracatu, Bonfinópolis, Arinos, Uruana, Cabeceira Grande, aí eu vou procurando esses artistas para, juntamente com os outros três companheiros de elaboração de projeto, a gente atender esses artistas, inscrever, explicar quais são as possibilidades que esse artista pode participar e acompanhar eles até o momento onde eles assinam a bolsa ou a proposta que eles passaram. Então, é um trabalho que eu não tinha, que não existia para mim até um pouco tempo atrás, até 2, 3 anos atrás. Então, estar num sábado à tarde, no momento, o Léo também, eu acho que é o Léo de Unaí, um calor desgramado que está agora, para a gente estudar é muito importante, gente. É um momento que a gente tem que aplicar para a gente sair da mesmice, para a gente começar a circular com os nossos trabalhos. Então, eu comecei a falar sobre a elaboração de um projeto, né? Começa ali com um resumo, que é a última parte que a gente vai fazer. A gente falou também dos objetivos gerais, objetivos específicos, a justificativa. A gente foi até o final, até o meio do trabalho ali do projeto, que seria a nossa equipe. Aí depois eu abri uma planilha, né, para vocês do nosso ponto de cultura, da nossa equipe de trabalho, para vocês entenderem mais ou menos as funções do projeto. Aí, nesses 3 encontros passados, eu deixei alguns exercícios. Primeiro, eu deixei 3 exercícios já no mesmo primeiro dia ali, que seria fazer um auto reconhecimento da sua atividade cultural. Por exemplo, eu sou músico, sou compositor e sou produtor musical e sou produtor cultural.
Beleza. Aí bota uma foto, meu nome é Leonardo Rodrigues, não sei o quê. Aí depois a outra pergunta que eu fiz é: você conhece algum conselheiro de cultura, né? Você tem relação? E a última, né, das três, foi olhar aquele Sistema Nacional de Cultura e responder se existe Conselho de Cultura, se existe a pasta da cultura, se existe aqueles balõezinhos. E a Francinete, a NET de Manaus, ela me enviou hoje e eu vou compartilhar para vocês entenderem mais ou menos como é que era o exercício, o primeiro exercício, né, que era três perguntas. É, vou compartilhar, diminuir aqui a legenda para ficar mais fácil de eu ler. Então, a primeira era, né, se identificar, né, como é que eu sou, quem eu sou. Eu sou a Nete Lira, atriz, ela é professora do ensino fundamental e doutora em ciências da educação, atua com crianças da zona rural, utilizando o teatro de formas animadas como ferramenta pedagógica e expressiva, promovendo experiências artísticas e educativas significativas. Para além do teatro, desenvolve projetos voltados à formação integral, à valorização da cultura local e à construção de práticas educativas inovadoras. Tá muito legal. Ela substituiu aquelas funções, tipo ator, professor e mais coisas que ela poderia dizer, e fez de uma forma mais poética o que a prática dela faz. A segunda era essa aqui, né? Já com dois e três aqui. Vou botar num zoom maior aqui para vocês verem. Esse aqui é o Sistema Nacional de Cultura, né? Com os 9 balõezinhos que, que se tem. Então, a primeira pergunta era: se tem alguma pasta da cultura na sua cidade? Ela está dentro de uma secretaria, da Secretaria de Educação ou é separada? Aí ela respondeu que em Manaus existe a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. É a Manaus Cult, responsável pela gestão política e cultural da cidade. Ou seja, se a Lei Aldir Blanc vier em 2025, né, que é o caso que vai vir, quem responde por esse recurso intermediário do município de Manaus é a Manaus Cult. Outra coisa que é interessante falar sobre Manaus é que Manaus é uma capital, né? Além de cidade, ela é a capital. Sendo a capital, então ela tem que ter uma pasta do Estado. Então, a NET, como artista de Manaus, ela pode enviar para a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento, que é a Manaus Cult, tanto para a Secretaria de Cultura do Estado. Ela respondeu que sim, então isso é um avanço interessante. A outra pergunta era: tem conferência de cultura? Houve? Tem pensamento para isso? Alguma coisa nesse sentido? Ela falou que sim. A cidade realizou a quarta Conferência Municipal de Cultura. Em Unai teve a primeira, em 23 também. Nos dias 4 e 5 de dezembro de 23, promovida pela Manaus Cult e pelo Conselho Municipal de Cultura. Ou seja, foi promovida pela pasta da cultura do município de Manaus, que é a Manaus Cult, juntamente com o Conselho Municipal de Cultura. Aqui em Unai, eu estou como presidente do Conselho Municipal de Cultura daqui da cidade. Então, seria um conjunto desses dois órgãos. Isso já responde à terceira pergunta. Existe Conselho Municipal de Cultura? Sim. Manaus possui o Conselho Municipal de Cultura, criado em 2003, ou seja, já tem 22 anos que o conselho funciona na cidade, né? Então, ele atua na formulação e acompanhamento das políticas culturais. Existe Plano Municipal de Cultura? Sim. Gente, o Plano Municipal de Cultura, possivelmente, aí ele veio justamente da Conferência Municipal de Cultura. Geralmente as conferências são encontros, né, de artistas
fazedores da arte, da cultura e tudo mais, se reúne, faz rodas de conversa, levanta prioridades e isso vira um plano municipal de cultura. E ele tem que ser aprovado pela Câmara, né? Ele foi aprovado, dizendo aqui em 2023, então é o projeto de lei 231 de 23, e aguarda implementação plena, ou seja, aguarda que o executivo execute o plano municipal. Quem é o executivo nesse caso? O prefeito, nas questões que só a prefeitura poderia fazer, e o diretor de cultura, no caso, representando a Manaus Cult. Então, esse executivo é que tem que fazer o plano funcionar. E quem fiscaliza? O Conselho Municipal de Cultura, no caso aí, né, que eles têm, e também os vereadores, que é o legislativo. O sistema de financiamento à cultura, lei municipal ou fundo municipal existe, né? Ela disse que sim. Manaus possui o Fundo Municipal de Apoio à Cultura Artística, que é regido por uma lei, Lei 710, de 2003, ou seja, tem desde 2003, o mesmo ano da criação do Conselho, uma lei que faz aí o Fundo Municipal de Cultura, né, de apoio à cultura artística, funcionando. Então, editais são lançados de forma municipal. 6. Existe comissão intergestora ou circuito entre cidades vizinhas? Ela falou que de forma parcial. O que seriam essas comissões intergestoras? Ou seja, vamos imaginar que Unai, Paracatu e Bonfinópolis faz relação entre os secretários, entre os prefeitos, para fazer projetos semelhantes, editais semelhantes, para que façam circulação entre essas cidades, formando um circuito. Isso faz com que a política cultural dessas três cidades comuniquem e fortaleçam uma às outras. Ela diz que a parcial, né? Não há registro claro de uma comissão intergestora formal entre Manaus e municípios vizinhos, embora existam parcerias pontuais em eventos regionais. Entenderam? Existe algum fórum setoriais das artes, teatro, música, dança, etc., na cidade? Parcial também. Existem articulações entre artistas e representantes dos segmentos culturais dentro do Concultura, que é o Conselho de Cultura, e da Manaus Cult, que é a Fundação Municipal de Cultura. Mas os fóruns setoriais ainda não estão institucionalizados. Existe sistema de indicadores ou cadastro de artistas, mapeamento cultural? Sim. Manaus possui um mapa da cultura, uma plataforma de cadastro de artistas, grupos e espaços culturais distribuídos pelas 6 zonas da cidade. Aqui o Naí não tem. Aqui o Naí só tem um cadastro que a Secretaria de Cultura tem lá de forma física e isso é importante, gente, porque, por exemplo, todos vocês que passaram por esse projeto aqui, essa oficina de elaboração de projetos, de produção cultural, vai poder também fazer trabalhos para outras pessoas. Aqueles que se achar aptos, né? Tipo, e tem tempo, e tem paciência, porque tem que ter tudo isso. Tempo, paciência para lidar com pessoas que não sabem do que você está dizendo, né? Tipo, o que que é uma CND, o que que é isso, o que que é aquilo, o que que é um edital, o que que é uma proposta, o que que enfim. Então tem que ter paciência. Isso seria importante ter um mapa na cidade da gente, porque se lançar um edital como lançou hoje, eu vou mostrar para vocês, hoje na prática, como identificar um edital, se é para você ou se não é, quanto que vai valer esse edital e tudo mais. Se lançar um edital e se tivesse um mapa, você, produtor, você ia lá no mapa e falar assim, deixa eu ver aqui, edital de capoeirista, deixa eu ver quantos capoeiristas tem na minha cidade. Tem um contato? Olha que legal, tem um contato. Vou lá e procuro ele. Oi, tudo bem, fulano? Você ficou sabendo que tem um edital para capoeirista no estado? É uma bolsa de 12.500. Você tem ciência em escrever? Você tem alguém que inscreve os seus projetos? Eu trabalho com isso. Eu trabalho com elaboração de projetos, acompanhamento de editais. Você tem interesse? Eu cobro tantos por cento. Eu faço isso, isso, isso e isso, e você só precisa
me passar os dados. Vamos fechar? Vamos. Então tá bom. Entende que o mapa seria interessante para a gente. E o mapa também é interessante para quem é gestor, porque aí ele pode direcionar valores que têm a ver com a quantidade de artistas que tem aquela cidade, que tem naquele momento no, na cultura daquele município, né? Então, o mapa é muito importante. Sério, seria muito importante o Nai ter um mapa cultural que a gente acesse, e aí a gente vê um gráfico de pizza, onde diz que 33% dos artistas da cidade são músicos, 27,2% são artesãos, 13,4% são artistas de teatro, outros 9% é da dança. Entende que isso faz com que a gente se entenda como classe, se organize, fortaleça um ao outro e por aí vai. E o último balãozinho é que se existe programa de formação dos artistas da cidade. Um curso como esse seria algo semelhante a esse balãozinho. Um curso de intercâmbio, por exemplo, sei lá, um curso não, né? Uma bolsa de intercâmbio. Supõe-se que o município tenha pasta, tem um orçamento, para fazer com que artistas que têm interesse a estudar fora, participar de festivais, ou concorrer em concursos, ou mostra, para levar o nome da cidade ou se capacitar, isso seria uma forma de suprir esse requisito aí, né? Existe programa de formação, um curso como esse de capacitação de criação de projetos é uma saída. Um curso de registro de marcas e patentes também é uma saída. Vou trazer a banca do Saté de Minas para a Unai para fazer com que os artistas das artes cênicas, diretores, atores, dançarinos, palhaços, possam tirar sua DRT, beleza, isso também supre esse balãozinho. Vou trazer a banca dos músicos em Unai, para que os músicos unaienses tenham a carteira profissional, porque, gente, vocês vão entender quando vocês forem terem acesso a editais, aqueles que já participam já sabem disso, é que tem pontuações, né? Quando a gente escreve um projeto, tem as pontuações que faz com que eu fique em terceiro ou em 89º, e uma delas é a quantidade de anos que eu trabalho, né? É 10 anos, é 20 anos, é 2 anos. Outra coisa é se eu sou mulher, se eu sou preto, se eu sou da comunidade LGBT, que é APN+, ou se eu sou indígena, ribeirinho, quilombola. Outra coisa é se eu sou profissional. Não basta eu ser. Aí eu tenho um pensamento profissional. Não, não é isso que a gente está falando, não. Quando eu trabalho de forma profissional. Não, profissional, em algumas classes de trabalhadores, tem aí os seus conselhos regionais que regimentam essa classe. No caso de ator em Minas Gerais, é o Saté de Minas. No caso de músico, tem aí a banca dos músicos também. No caso de advogado, é a OAB e por aí vai. Né? O que faz a gente ser profissional, um registro. Eu sou mestre de capoeira. Se você tem o seu certificado, eu sou mestre da cultura popular. Eu recebi uma certificação da Câmara Municipal e do Estado ou do Conselho me certificando como mestre, porque tem algumas classes de trabalhadores artísticos e não vai ter uma academia, né? Aí eu digo faculdade, universidade, que vai te dar esse certificado. Então, alguns reconhecimentos, né? Mestre da Cultura Popular é uma delas, né? Como o nosso presidente, no momento, tem não sei quantos doutor honoris causa, né? De universidades. Então, são alguns certificados que nos faz ficar amparados. Então, fechamos aqui esse exercício, né, de, de responder. Aqui ela até colocou aqui algumas fotos, achei super interessante, de alguns representantes do Conselho Municipal de Cultura de Manaus. Como eu coloquei, né?
Então tem o pessoal da dança, tem o pessoal da cultura étnica, tem a literatura, música. Igual eu coloquei, ela não teve foto de artes visuais, da cultura popular e audiovisual. Lá são 6 cadeiras também. Vou interromper aqui, vou voltar aqui para vocês. Tem alguma dúvida sobre esse primeiro exercício, gente? Isso é muito importante, porque te abre um leque assim tão grandioso sobre a sua movimentação política como ativista, como ator, como bailarino, como produtor cultural na sua cidade, porque você entende que se vocês não cumprir com esses nove balõezinhos, né, a sua cidade ainda de certa forma está devendo no formato de evolução cultural, né? É, por exemplo, da cidade da Francinete tem uma fundação. Talvez o mais interessante seria tornar uma secretaria, que aumentaria a quantidade de cargos que poderia ter. Poderia ter o diretor de cultura, o diretor de turismo, o diretor de não sei o quê, depende dos cargos e da pasta também. Mas também isso depende muito do município. Às vezes o orçamento ainda não faz com que ele se transforme em fundação. Aí, vocês identificam que não tem conselho. Então, você, como ativista, como produtor cultural, começa a movimentar outros artistas de outra classe e falar, vamos, movimentar os vereador, o diretor, o secretário, o prefeito, para a gente criar o nosso conselho, para a gente lutar aí pela nossa classe e por aí vai. Gente, o próximo. Tem alguma pergunta? Tá todo mundo entendendo? Tá de boa? Posso passar? Tranquilo? Beleza, então vou seguir. O próximo, lembra que a gente começou a trabalhar com o projeto cultural que a gente vai inscrever. Cada um aí vai ter que ter uma ideia. Hoje eu vou abrir aqui um edital que lançou agorinha mesmo. Abriu agora dia 15/11, conhecido também como hoje, e é sobre a cultura viva. Todos aqui conhecem o que é a cultura viva? Cultura viva é a responsável pelos pontos de cultura e os pontões, né? Esse projeto Cultura Viva, sei lá, é bem antes de 2010, algo nesse sentido, assim. Que quando lançou, ia selecionar 60 pontos de cultura no Brasil para receber R$ 60.000 durante 3 anos. E aí essas entidades tinham que enviar um projeto para mostrar o que que elas iam fazer em 12 meses. 12 meses no primeiro ano, 12 meses no segundo ano, 12 meses no terceiro ano, para cumprir esses R$ 60.000, R$ 180.000. Só que depois esse valor ele não seguiu, interrompeu. E depois lançaram editais onde esses pontos de culturas que são certificados pudessem participar de forma separada. Então, tem alguns editais que são exclusivamente para pontos de cultura. Ai, André, eu posso me tornar um ponto de cultura? Se a sua instituição tiver um trabalho bem consolidado, se ela se identificar como um local de encontro de culturas, né? O seu espaço, ele não é só o seu grupo de teatro, mas também é um lugar de capacitação, é um lugar de encontro de outras artes, tem cineclube, tem isso, tem aquilo. Mas também tem pontos de cultura que é só uma atividade, é um ponto de cultura. Por exemplo, eu sou um grupo de capoeira, mas a capoeira por si tem música, tem dança, tem teatro, tem música, tem artesanato, entende? Que esse grupo de também não consegue se identificar como ponto de cultura. E muito além disso, é só um grupo de teatro, pode se tornar também ponto de cultura. Mas tem mais força aqueles espaços que têm relações com a comunidade. Por isso que o nosso ponto de cultura, quando a gente vai inscrever um projeto, a gente lança editais como esse, projetos como esse,
que vai abrir o leque do município, vai abrir o leque da nossa área de arte. Por exemplo, aqui tem o Leonardo, que é da música, tem a Elza, que é do teatro, tem a Tânia, que é da dança, tem a Francinete, que é do teatro, tem a Amanda Lua, que é do teatro, estudante de teatro, tem a Keila, que é educadora, e tem várias cidades aqui. Isso eu acho que é muito forte para um ponto de cultura. Você está fazendo relação com a comunidade e está saindo além do muro do município. Então é pensar nisso. E aí, esse ponto de cultura, eles fazem redes. E o Unai tem 5 pontos de cultura. É interessante que esses pontos de cultura façam relações com eles, entre eles. A gente chama dessa rede municipal. E depois tem as redes entre os municípios. Qual que é a cidade mais próxima de Unai que tem pontos de cultura e esses pontos de cultura têm que fazer relações? E depois tem os pontões, que são pontos de cultura que começam a fazer atividades e coordenar atividades de outros pontos de cultura. Eu falei isso no primeiro encontro, mas eu estou reforçando para vocês entenderem qual é o edital que eu vou mostrar. O edital que eu vou mostrar, o que lançou hoje, eu, como representante de um ponto de cultura, vou me inscrever e vou participar porque eu tenho interesse. Porque são encontros onde você se capacita como ponto de cultura, você vai entender mais das leis e assim você vai aprender das novidades, tá? Eu vou abrir esse edital, edital 01, 2025, que é uma bolsa. O que que vocês entendem como bolsa depois desse quarto encontro? Bolsa é um lugar, é um recurso que se assemelha à questão de estudo, né? Você vai aprender, você vai compartilhar, você vai fazer ali um laboratório, você vai pesquisar. Então, é um recurso que você vai receber para fazer alguma coisa, né? Diferente de prêmio. Prêmio, você não vai precisar fazer nada. Essa bolsa é bolsa para participação presencial no Fórum Estadual de Pontos e Pontões de Cultura de Minas Gerais e a Sexta Teia Nacional dos Pontos e Pontões de Cultura. Vocês entenderam que é tipo assim, é o governo estadual do estado de Minas Gerais convocando todos os pontos de culturas e todos os pontões de cultura para mandar participantes para se encontrar em Belo Horizonte para participar do Fórum Estadual de Pontos e Pontões de Cultura. Mas também é um edital que já informa que vai rolar a Sexta Teia Nacional dos Pontos e Pontões de Cultura. Por que que tá junto? Vocês vão entender depois, mais à frente, no segundo tempo principalmente, que já está quase acabando esse primeiro tempo, é que as pessoas que vão ser representantes do estado de Minas Gerais vai ser decidido no Fórum Estadual de Pontos e Pontões de Cultura de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Então não adianta eu ser representante de um ponto de cultura, me inscrever e não ir, e não ser selecionado para ir para Belo Horizonte e achar que vou ser representante pelo estado de Minas Gerais na Teia Nacional de Cultura e possivelmente deve ser em Brasília, na capital do Brasil. Beleza? Por enquanto a gente fica por aí. Aqui são todo edital, alguns editais é assim, nem todos. Geralmente tem alguns editais que já começa já na escrita do edital. Esse aqui tem um índice dizendo o que que vai ter nesse edital. Mas eu já vou pular logo para a escrita para não perder muito tempo. A gente tem 6 minutos e 26 segundos para terminar esse primeiro tempo. Gente, primeiro, em todos os editais vai falar o que está dizendo, né? De qual orçamento que está vindo isso, de qual lei que é, o que significa isso. Então, sobre a Política Nacional Aldir Blanc que fomenta a cultura, né? A Lei 14.399 de 2022 institui a Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, né? De fomento à cultura,
baseada na parceria da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com sociedade civil no setor da cultura, bem como no respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura. A PNAB objetiva também estruturar o sistema federativo de financiamento cultura mediante a repasse da União aos estados, Distrito Federal e municípios de forma continuada, né? Então, as condições para a execução da PNAB foram criadas por meio de engajamento da sociedade e o presente edital destina-se apoio a propostas apresentadas pelos agentes culturais de Minas Gerais. Eu não vou ler essa parte que é muito mais institucional da coisa, o que que é preciso, não sei o quê, e já vou pular para quem pode participar. Aqui. O objetivo desse edital é a concessão de bolsas. Vou ler aqui o chat. André, parabenizo sua forma de repassar seus conhecimentos, muitas informações importantes para quem está se aventurando nesse universo. Obrigado, Tânia. É isso mesmo, eu acho que a gente tem que compartilhar esses conhecimentos para ficar mais claro possível. Eu acho que eu sou que nem o Clóvis de Barros Filhos, assim. Lógico que não com toda a ciência que ele tem, mas eu acho que eu também sou um explicador. Ter um professor, eu acho que eu sou um explicador, eu consigo explicar as coisas de uma forma mais clara e me coloco nessa função. Até nas discussões, assim, sabe, de brigas, eu tento explicar as coisas. Eu falo, peraí, vocês dois estão certos, vocês dois estão errados. E aí eu tento mostrar as posições de cada um. Mas, enfim, o objetivo é a concessão de bolsas culturais para o apoio à participação presencial de representantes de membros de pontos e pontões de cultura de Minas Gerais nos seguintes eventos: o Fórum Estadual de Pontos e Pontões de Cultura de Minas Gerais, evento dedicado à discussão das ações estruturantes organizadas em seus eixos, com foco principal em cultura e meio ambiente, sob o tema central: Pontos de Cultura pela Justiça Climática. Olha que legal, meu ponto de cultura é um ponto de cultura chamado Teatro de Quintal, que luta muito sobre essa questão da evolução dos grandes, dos municípios que vão se transformando em pequenos, sei lá, vila para distrito, distrito para cidade, cidade para metrópolis, e os quintais vão se indo embora, né? A terra é trocada pelo concreto ou pelo asfalto, e assim as árvores são derrubadas, é, e assim a gente vai tendo mais uma cidade mais quente, então já comunica com o tema do edital. Vocês percebem que é interessante vocês já amarrar a sua proposta? O segundo evento é a sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura de Minas Gerais. Vamos lá. Esse edital rege apenas as bolsas de apoio à participação presencial nos eventos. As inscrições no Fórum de Pontos e Pontões de Cultura de Minas Gerais, com recursos próprios, estão abertas a todos os representantes de pontos e pontões de cultura de Minas Gerais. Ou seja, se eu sou do ponto de cultura X, não estou em busca dessa proposta, desse valor que eles estão direcionando, eu posso, mas eu tenho um recurso próprio, eu quero enviar um representante para participar do fórum, eu vou poder. Vamos ler de novo? Esse edital rege apenas as bolsas de apoio à participação presencial nos eventos. As inscrições no Fórum dos Pontos e Pontões de Cultura com recursos próprios estão abertas a todos os representantes de pontos e pontões de cultura de Minas Gerais. Gente, toda vez que tiver um edital, que tiver uma exclamação como está aqui, alguma tarja amarela, são informações importantes, são observações que é importante a gente ler, beleza? E aqui, ó, a gente tem a quantidade de bolsas. Bolsa para participação do Fórum Estadual, 50. E para a Teia Nacional, 30. Compreenderam? E aqui a gente tem o valor, R$ 1.000, 170. E para a Teia Nacional, 2.000. Isso é para cobrir as despesas com transporte, alimentação e hospedagem. Não é um cachê para você receber como representante da cidade. É para você ser representante na Política Nacional de Cultura, mas você não tem que gastar
do seu bolso. Então, você vai pagar as passagens, por exemplo, eu de Unai a Belo Horizonte, hospedagem no hotel, alimentação no restaurante. Pô, R$ 1.170 dá para eu ir e voltar em Belo Horizonte tranquilo, beleza? Em Brasília também. Agora, se eu sou uma cidade que é muito longe da capital, Unai já é longe da capital, aí já fica mais pesado. Tem que ter um aporte, de repente, do seu ponto de cultura. Gente, o nosso primeiro tempo vai acabar agora, e aí a gente volta com algumas dúvidas sobre esse edital, tá bom? 2h50 a gente retorna. É daqui a pouquinho. Vamos lá. Gente, falar alguma coisa para Net? Não, é que ficou aberto aqui o áudio, mas eu já vou desligar. Tá tranquilo, fica à vontade. Tá bom. Vamos lá. O que que acontece na prática? Eu acho que tudo que eu tenho falado aqui nesses encontros é uma coisa que vai amarrando a outra, né? Como é que vocês vão ficar sabendo de um edital cultural? Tem várias possibilidades, né? Ou pela internet, no Instagram, ou, sei lá, um amigo te enviou o link pelo WhatsApp, ou você faz parte de um grupo de WhatsApp que é compartilhado informações, e por aí vai. Descobrir. Quando tá descoberto esse edital, você tem que entrar nesse edital, identificar se serve para você ou você vai escrever uma outra pessoa. Beleza, descobri. Alguns editais, ele te faz fazer um cadastro em algumas plataformas. Aqui no estado de Minas Gerais, tem a plataforma do Decentra e tem a plataforma de fomento à cultura do estado de Minas Gerais. São duas plataformas que, às vezes, um edital X, né, vai fazer com que você faça o cadastro nessa plataforma e um outro edital vai te pedir para ir para o Decentro. Esse edital que a gente abriu aqui hoje é um que o Decentra é que está regimentando todos esses dados, né? Então, todos os participantes desse edital vai enviar os documentos para o Decentro. Tá? Eu vou abrir para vocês o que que é esse Decentro. Chegar, Decentro. Pronto. Todo mundo está vendo, né? Então, essa é a plataforma que o André, né, que sou eu, é o meu cadastro, eu vou inserir as minhas inscrições nos editais que vai direcionar por esse Decentro. Vou usar o exemplo aqui da, da PNAB, do estado de Minas Gerais. O menu, fale conosco, ficha, agente cultural. Então, se eu entrar aqui, vai mostrar a minha ficha. Aqui está dizendo que a minha ficha cadastral foi aprovada. Então, se eu entrar aqui, vai mostrar as partes do que precisa. Então, aqui eu mostro que eu me inscrevi como microempreendedor individual, André Campos Lourenço, meu CPF, por aí vai todas as minhas informações que é necessário para se inscrever. Habilitação, inscrição. Vou aqui primeiro para inscrição. Quando eu descubro um edital, eu identifiquei que esse edital ele é semelhante com o meu trabalho e dá certo, eu vou inscrever. Para inscrever, eu venho aqui e vejo quais são os editais abertos. Aqui no Decentra ainda está o edital 1 de parecerista do Estado. Não é o que eu vou escrever. O edital de pontos de cultura ainda não está aqui. Ele vai aparecer aqui, ó. Na prática, eu clicaria e ia fazer a minha inscrição. Aqui, ó, em habilitação, eu consigo ver. Aí eu vou aqui ao lado esquerdo, habilitação.
eu consigo ver se eu tenho algum projeto habilitado. No meu caso, eu não tenho. Mas eu consigo ver também as minhas inscrições, as passadas. Ah, eu enviei um projeto para o estado, onde eu perdi, meu computador sumiu. Eu vou entrar aqui, por exemplo, vou usar aqui, ó. Esse edital chamado Fabricantes, que é criação de novas casas de teatro no Ambilão. Vou clicar aqui, eu vou achar aqui alguns documentos. Dados pessoais, blá, 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 anexar plano de trabalho. Vamos ver aqui, visualizar. Baixou, eu vou abrir para todo mundo ver, vamos ver se vai mostrar para vocês. Tá mostrando? Então o projeto está aqui. Então, eu falo o que que é o projeto, né? Esse projeto consiste em uma residência artística, que reunirá 6 artistas, 3 do Brasil e 3 do Chile, que não sei o quê, que a gente ia fazer uma residência artística, blá, 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 blá. E aí o projeto está todo aqui. Acho que travou aí, André, na página do Decentra. Travou? Então eu vou abrir aqui, é porque tenho que compartilhar a página que eu quero mostrar. No caso é essa. Agora foi. Agora foi. Tá vendo? Ó, o projeto que eu enviei para esse edital que não passou, porque isso é legal, você ter os seus projetos no seu computador, ou no e-mail que não vai perder nunca, né? Um drive. Mas vai que você não fez isso. O computador molhou, perdeu tudo. Mas você tem o acesso a essas plataformas que você já enviou. Você pode conseguir ele de volta. Ele está todo aqui, ó. Lembra que eu falei sobre a descrição do trabalho, ou resumo? Então, aqui diz, ó, esse projeto consiste em uma residência artística, e quem são as pessoas envolvidas. No caso, eram 4 atores brasileiros e 2 chilenas no nosso teatro de quintal. Objetivo. Aí, ô João Paulo, ó, é só pegar essa residência artística aqui, esse projeto, e mudar. No caso, é eu e você, por exemplo. E aí, o projeto está lá André, salvo. Oi? quando não é aprovado, eles dão devolutiva? Explica por que que não foi? Às vezes sim, muitas vezes não. Aqui, por exemplo, ó, deixa eu voltar agora para a página do Decentra para vocês verem mais o que que a gente pode futricar nessa página. Ó, André, e- oi. é, me diz uma coisa: o fato de você ter colocado que vai trabalhar com artistas brasileiro e estrangeiro, isso não compromete o projeto? Porque é uma coisa assim que me passou pela cabeça, né? De repente, eles podem pensar que tem tanto artista brasileiro e mineiro, e aí, porque às vezes esses editais eles são muito fechados assim para o estado, né? Para o município. Uhum. E aí eu queria que tu me esclarecesse essa dúvida. Dúvida muito boa, muito interessante. Só que o que acontece? Essas duas atrizes, ela tem uma especificidade muito interessante para o projeto que seria aprovado pelo Estado de Minas, porque as duas são atrizes da nossa companhia de teatro, que é uma companhia de teatro mineira e de Unai, né? E elas nunca vieram ao Brasil conhecer os próprios companheiros de trabalho, que desde 2021 elas fazem relação de forma online. Então, quando eu escrevi pesando a mão nessa questão, entende? Dando essa justificativa, essa importância de trazer as duas, e mais, elas vão vir ao Brasil para fazer uma residência e produzir de forma mineira, né? Com os recursos da cidade que elas estariam, com as histórias que tem essa cidade, que é de Minas. Então tem essas pegadas assim que você identifica numa coisa que de repente pode ser ruim, né? Por uma coisa mais forte. E também é uma troca, né, André? Porque ao mesmo tempo que elas vêm, elas vão levar daqui, elas também vão trazer, que elas são. Exato. E eu conheço umas baita artistas, né? Então, Então, maravilhosos. Aí, por exemplo,
Aqui vai estar recurso, algum tipo de recurso. Deixa eu ver o que que eu mudei de recurso. Vocês estão vendo o recurso? Alguém me fala? Sim, aí o recurso é embaixo de categoria, ó. A Agora, comissão seletiva. Só. Mas o documento de recurso vocês não estão vendo. Vou mostrar ele agora. É. Você não mostrou, eu não vi. Não, é porque eu tenho que descompartilhar. Não, achei. Tá, achei. Esse aqui foi exemplo. Eu inscrevi, né? Identifiquei o edital, me inscrevi nesse edital. Eu estou colocando aí exemplo do Decentra. Não passei, fiquei com a nota um pouco baixa e eu fui questionar minha nota, entende? Então, eu mando direcionado à comissão de seleção, com base na etapa de seleção do edital 13 de 2024, venho solicitar alteração do resultado preliminar de seleção, conforme justificativa a seguir. A minha justificativa é: eu, André Campos Lourenço, responsável pelo projeto de residência artística Teatro Lambi Lambi, proposto no âmbito do edital 13 de 2024 da PNAB, venho por meio deste solicitar a reavaliação da pontuação referente aos critérios de ação afirmativa, conforme previsto no regulamento do edital. Nosso projeto envolve participação de 6 artistas, dos quais 2 mulheres artistas da Companhia Penestrada chilenas, que conhecerão o Naí e seus companheiros de trabalho na região, compondo 1/3 dos envolvidos no projeto. Uma pessoa preta e pertencente à comunidade LGBTQIAPN+, e 4 das 6 são pessoas periféricas. Dessa forma, solicitamos a pontuação extra conforme os seguintes enquadramentos: LGBTQIAPN+, barra mulheres, barra regiões periféricas urbanas ou rurais. 3 categorias atendidas, 8 pontos, conforme o item 3, categorias de ação afirmativa, totalizando um acréscimo de 8 pontos na avaliação final do projeto. Reiteramos que a residência artística visa a inclusão, a diversidade e o intercâmbio cultural, fortalecendo a valorização das expressões artísticas em diferentes contextos. Galera, aqui, no edital, tem as pontuações que eu fui dizendo, né? Lembra no primeiro tempo que eu falei sobre questão de mulher, de pessoa preta, LGBT, se é periférica, se é comunidade quilombola, indígena, tudo isso tem pontuações. Só que a comissão, naquele edital, eu fiz um recurso tentando. A gente é igual advogado, a gente tenta recurso. Se aumentar ponto, ok. Se não, ok. Eu não ganhei o recurso, mas tentei da forma que era necessário. Por que que eu não ganhei o recurso? O edital era de pessoa física. Então, mesmo que eu era representante de várias outras pessoas, que várias outras pessoas estavam ali em categorias, as cotas ela se refere a mim. Então, eu não sou preto, eu não sou mulher, eu não faço parte da comunidade LGBT, e a única coisa que era pontuado para mim era uma pessoa de comunidade periférica. Então, os 8 pontos que eu pedi para eu que subisse de colocação e assim receber esse prêmio, não foi respeitado por causa do edital, entende? Então, eu mostrei esse recurso para vocês também identificar as possibilidades, porque todo edital, ele tem, no final dele, muitas vezes, o cronograma, né? Como que funciona o edital? Qual é a data de inscrição? Quando é que termina a inscrição?
Quando é que sai a primeira relação dos selecionados? Quando é a fase de recurso da primeira fase, né? Do primeiro resultado. Quando é o segundo resultado? Quando é o recurso do segundo resultado? Quando é o resultado final? Quando é o momento de habilitação? Quando é o momento de assinatura? Então, o edital, ele sempre diz tudo isso, os prazos. Então, aqui eu vou mostrar aqui ainda as minhas inscrições, né? Trajetória como artista de teatro mineiro, esse aqui foi o prêmio, edital 2. Esse edital eu consegui passar 2 mestres de capoeira aqui do estado de Minas Gerais. Era um valor de 12.500. Então, 12.500, 10%, 1.250. Eu trabalhei para 5 que eu inscrevi e passaram 2. Então, aí eu já ganhei mais 2 desses valores, entende? Então, de certa forma, eu vou fazendo o meu trabalho de produção e trabalho como é viver de arte em Unai, né? Uma cidade de 90 mil habitantes que nem teatro municipal tem. Então, como é que é para dar esses pulos? Como que eu vivo? É escrevendo os meus projetos, as minhas ideias, escrevendo ideias de outras pessoas com esse recurso de que eles estão pagando pelo meu conhecimento, né, pela minha expertise, pelo meu engajamento com as notícias, principalmente culturais, e assim eu vou vivendo. Esse aqui era de 12.500, eu não passei também. Eu acho que eu vou ter que começar, isso é a identificação da minha atividade. Ao invés de entrar como ator de teatro no estado de Minas Gerais, que é muito grande, e que tem muitos atores e atrizes muito antigas também, é enveredar muito mais para a questão da cultura popular, na veia artística do teatro de boneco, do teatro lambe-lambe, o trabalho que eu tenho feito, eu acho que vai me dar mais notoriedade para participar de editais estaduais. Então, eu já estou começando a mudar essa chavinha, sabe? Oi, André, Net. Oi, Net. aqui em Manaus tem um rapaz, ele é da universidade, ele é artista, professor, menino, ele só ganha projetos da Petrobras, só edital grande, né? Aí, umas 3 semanas atrás, eu participei de um curso de produção, mas foi assim bem rápido, de 4 horinhas, né? Que foi eles vieram para Manaus apresentar um trabalho, e aí a contrapartida era apresentar a produção, né? E aí estava se questionando a questão dele passar. Eu digo, menino, eu acho o seguinte, o cara achou as portas do céu, e aí ele sabe escrever o projeto, as pessoas confiam nele, e ele faz muito, tipo, ponto de cultura, sabe? Ele pegou uma escola aqui no centro de Manaus, ali perto do teatro, uma escola antiga, e ele está recuperando essa escola para fazer um centro, tipo um museu. E aí, eu acho que é muito isso, né? De você se achar, né? Nesse lugar, né? Saber fazer a coisa, achar as portas e ir, porque não é fácil, não, né? Quem que ganha projeto do tamanho que ele ganha aqui em Manaus? Que eu saiba do tamanho que ele ganha, só ele, sabia? Então, o cara, menino, ele desenvolveu uma técnica para escrever esses projetos, e os projetos dele são, né, gigantes, entendeu? São grandes. E aí teve até um comentário, né, que falaram, porque ele só pensa em fazer prédios, não sei o quê. Eu digo, gente, eu não estou nem questionando isso, não, estou questionando é, como é que eu posso falar? A perspicácia dele, né? Sim. E é isso, assim. Eu acho que para esses editais tem que saber bem direitinho como é que você se encaixa. Tem isso também, né, André? Comenta aí.
Tem, e as dificuldades que são, né? E a natureza que de repente esses editais são. Alguns editais, esses editais maiores, principalmente, são muito mais na lei de incentivo fiscal, né? No caso, no estado de Minas, a gente tem a lei de incentivo fiscal estadual, que é a lei de incentivo estadual, né, de cultura, e a gente tem a lei Rouanet, que é federal. A Petrobras geralmente seleciona esses grupos que já têm esse edital, esse projeto já aprovado no SALIC, né, no edital da lei Rouanet. Então, na prática, o governo te dá uma certidão em busca do valor que você pediu lá. Supõe que seja 1 milhão. Quero fazer um festival em Manaus de 1 milhão. Aí é uma lei Rouanet. Aí a Petrobras lança o edital em busca de produtores culturais que já têm essa certidão. E aí esses editais são complexos. Eu nunca provei um edital dessa grandeza. Todos os editais que eu tenho trabalhado, isso até por questão de, eu entendo como se fosse uma escada de aprendizado e de conquista, sabe? Esses editais de recurso direto na fonte, eles têm a concorrência maior, mas eles são mais fáceis de se inscrever. E isso você é como se fosse uma mudança alimentar. Você vai aprendendo aos poucos o caminho das pedras, né, como se passa no edital desse porte, para buscar outros, né? Então, na prática, o que que eu faço? Quando eu lanço um edital, por exemplo, isso aqui, ó, eu sou muito do papel, do anotar, do escrever, porque eu tenho memória fotográfica, então eu anoto e aí eu, com essas coisas marcadas, eu sei. Aqui estão todos os editais que o Estado de Minas Gerais lançou o ano passado. Aí valores, geralmente eu anoto as coisas mais importantes. Data da inscrição, né? Quem pode participar, se é pessoa física, se é MEI, se é CNPJ, se é ponto de cultura ou pontão. Valor, quantidade e as áreas. Porque aqui, ó, nesse papel aqui, eu já começo num outro papel, a lançar nomes de artistas que eu conheço. Busco a música, vou chamar o Leonardo. Ô, Leonardo, tudo bem, meu querido? Firmeza? Ficou sabendo desse digital? Não? Então, vou te mandar aí, ó. Tá afim de trabalhar? Eu posso escrever para você. E aqui, ó, é a relação de todos os artistas que a gente trabalhou no estado. Então, eu tenho o nome da pessoa, o edital. Geralmente, eu tenho o cadastro da pessoa no CPF, né? Isso é uma questão muito, muito séria, gente. Ser produtor cultural de outras pessoas é uma coisa muito séria. Não pode ser, sei lá, se eu estivesse ensinando um estelionatário aqui no meio desse curso aqui, eu ia ficar muito chateado de estar compartilhando meu conhecimento com uma pessoa que vai levar para má fé a coisa. Porque quem quer pode fazer muita coisa. Geralmente o produtor, o elaborador de projeto, ele tem acesso, às vezes, ao GovBR para assinar mais rápido os documentos, para não perder prazo. Tem acesso ao Decentra, no caso, no estado de Minas Gerais aqui, né, para acessar os projetos, vai saber quando vai cair o dinheiro, a conta e tudo mais. Então, tipo, dá para fazer coisas de vagabundagem, é uma coisa muito séria. Então, quando alguém compartilha documentos pessoais, né, tipo CPF, RG, comprovante de residência, você consegue fazer muita coisa na maldade com ele. E, e é isso. Então, é... André, eu quero fala. perguntar. Eu tô te atrapalhando? Se Não, interromper, te atrapalha? Não? não, eu Tá. prefiro que vocês. É porque é um curso de É. produção. Eu não vou entender muito da cidade de vocês, das Entendi. problemáticas de vocês, se vocês não me interromperem e compartilhar comigo algumas coisas, como a NET fez. Pode ficar à vontade. Tá. Ó, aqui na minha cidade eu já vi que tem empresa até grande, fazendo captação de recurso. Então, você aprova na Lei Rouanet e depois tem que captar recurso, né? E daí tem empresa já se oferecendo para fazer esse trabalho. Tem. E aí, então, e daí entra nisso tudo que você falou aí, né? De confiança e tal. Porque
E aí vai entrar na pergunta que eu quero fazer para você. O produtor cultural, ele ganha, ele cobra por porcentagem do valor que do projeto. Isso agora mesmo, qualquer projeto, não só na Lei Rouanet, mas aí num projeto lá, você ganha uma porcentagem. Isso entra no edital ou não? É fora, eu pago do meu bolso, fora do que eu recebi, como que é? Boa pergunta. Tem editais, quando rolou a PNAB, aliás, a Paulo Gustavo, eles deixavam não sei quantos por cento, se era 5%, para elaboração de projetos. Por quê? Eu vou até interromper aqui para ver mais a grade de todo mundo. Se quiserem abrir as câmeras, fique à vontade. A Paulo Gustavo, com a prática da Aldir Blanc em 2022, 2021, perceberam que muita gente não sabia fazer os projetos, outras pessoas começaram a fazer. Tem edital que deixa, coloca lá a porcentagem que pode colocar como elaborador de projeto. Porque o produtor cultural é aquela pessoa que produz, né? Aí pode ser o próprio ator, o próprio músico que produz, ou a contratação de uma produtora, enfim. Mas essa função de escrever é elaborador de projeto, né? Então tem edital que coloca. Eu, aí eu estou compartilhando a minha prática, e isso não tem regido em nenhum edital. Isso é o que eu acho que vale o meu trabalho. Aqui eu cobro 10%. Tem produtora, eu conheço amigos, eu tenho um amigo em Goiânia, que ele tem uma produtora, e ele faz de uma forma muito mais rígida as produções. Eu, quando faço o projeto com uma pessoa, eu entrego o projeto para a pessoa fica com ela, né? Se ela quiser inscrever no outro edital, ela se inscreve, ela não vai precisar me pagar depois, entende? Por exemplo, eu inscrevi para você, Elza, você passou, você me pagou, tá lá o seu projeto. Se no ano que vem você quiser inscrever de novo, você não vai precisar me procurar, você só muda, se você souber se inscrever, né, lógico, você vai mandar o mesmo projeto, mudando a data, quantidade de pessoas, enfim. Mas o que tem acontecido aqui? Tem, às vezes eu cobro de pessoas e tem pessoas que eu não consigo cobrar, sabe? Alguns tipos de mestres da cultura popular, que eu sei que se eu não pegar na mão, eles não vão fazer, e assim vai morrer junto com ele todos os saberes. Então, tem algumas pessoas que eu faço como um trabalho social, entende? E aí, em propostas grandes, eu tenho feito muita cobrança de uma taxa, inicial, por exemplo, 10% dos 10%. Para quê? Para cobrir o meu dia aqui trabalhando, né? Porque quantos dias você gasta para inscrever uma pessoa? E aí a internet, água, se você bebe uma coca, gastos, impressora, não sei o que, essas coisas. Exemplo, um edital de 10 mil reais, 10%, se ele passar, seria R$ 1.000. 10% de 10% é R$ 100. Ou seja, era como se fosse um cheque calção, né, de R$ 100 para pagar pelo menos a minha diária. Por quê? Tava acontecendo muito, Elza, e todos que estão aqui, deu disponibilizar tempo de inscrição. O que acontece? Quando um elaborador de projeto pega uma ideia de alguém e transforma em um projeto, se não tiver uma taxa inicial, alguma coisa para te pagar diária, quem está apostando naquele projeto, de certa forma, é só o elaborador de projeto, porque ele está apostando tempo e ciência, né? Quando eu digo ciência, aí é massa cinzenta, né? Ideia. Até o próximo encontro, Tânia, vai lá, fica à vontade. Vai estar gravado e a gente, qualquer coisa, você vê esses últimos 9 minutinhos. É, quando a pessoa não paga, tipo, a Elza me procurou para um projeto que a ideia é dela, mas ela quer me contratar. Eu inscrevo. R$ 10.000 é o edital. Fiquei lá 2, 3 dias escrevendo ela. Então, são 2 dias como produtor sentado aqui inscrevendo ela. Se passar, ok. Eu apostei tempo, ela não apostou dinheiro, né? Ela apostou ideia, compartilhou a ideia e eu apostei tempo. Ela passou e me pagou R$ 1.000. Mas se não passar, como é que é?
Isso são coisas que você, produtor, tem que fazer e deixar claro com a pessoa que você está trabalhando, que você está elaborando o projeto. Então, eu tenho cobrado 10% dos 10% para que não fique, pô, eu estou apostando 90% e você está apostando 10%, entende? Vocês entenderam esse lance de aposta, quando eu estou falando apostar? Uma ideia, um projeto, quando eu inscrevo no edital, eu estou apostando uma corrida entre os 60 selecionados. E então eu tenho cobrado esses 10%. Como eu coloco isso? Como que é pago? Aí respondendo a pergunta da Elza. Tem edital que deixa você colocar lá na planilha, elaborador de projeto, 5%, 2%, 10%, 3%. Aí é o que for, ou o que o edital deixar. Se não tem nenhuma negativa sobre isso, coloque o valor. Se tem, coloca o valor que tem no edital. Eles deixam 5%. Então, coloca 5%. Ah, mas ele cobrou 10%. Acha uma outra rubrica dentro do projeto para ele pagar, tirar uma nota fiscal e ele receber esse valor da elaboração de projeto. Eu fiz isso. Eu passei num projeto aqui para um outro coletivo de R$ 52.000, ou seja, ele teria que me pagar 5.200. E aí, o que que eu fiz? Durante os 12 meses desse ano, ele me deposita 480 e poucos reais todo mês. E lá dentro eu coloquei elaborador de projeto, acompanhamento e prestação de contas. Entende? Então, de certa forma, eu acompanho esse projeto, que isso é uma dica que eu dou a vocês, que futuramente talvez possam trabalhar disso, é que você acompanhe um projeto que você aprovou, porque tão importante quanto é passar pela primeira vez, é passar outras vezes. E para passar outras vezes, você tem que fazer um trabalho certinho. O que que é um trabalho certinho quando um projeto desse chega? É gastar o dinheiro com o que você prometeu na planilha. Se você prometeu lá um produtor cultural recebendo R$ 1.200 por mês, durante 12 meses, esse produtor cultural ele tem que te dar uma nota fiscal desse trabalho que executou. Você tem que fazer uma transferência. Hoje tem Pix, muito mais fácil, da conta que recebeu para a conta da pessoa que fez o serviço. Ah, eu posso transferir todo esse dinheiro da conta do conta X para minha conta e depois mandar para outra conta. Todas essas movimentações de conta de recurso público, elas são rastreadas, né? Ainda mais hoje com Pix, que fica muito mais fácil a rastreabilidade desses recursos. Então, é sempre importante, por exemplo, eu tenho a minha conta física, eu tenho a minha conta de MEI, microempreendedor individual, que é o meu CNPJ, então é a conta de CNPJ, que é poupança, aliás, que é conta corrente, e a gente também tem a nossa conta do nosso ponto de cultura, que é um CNPJ sem fins lucrativos. Então, esses recursos, eles não podem se misturar, eles não podem sair dessa conta e ir para uma outra para fazer uma outra coisa. Elas têm que ir direto para aquela pessoa. Então, esse projeto de R$ 52.000, eu acompanho. Inclusive, alguns dos produtores que trabalham nesse projeto, eu tiro as notas fiscais no NF Cidades, que é uma plataforma, né, onde você tira nota fiscal avulsa de prestação de serviço. No caso, esse projeto é de prestação de serviço. Então, eu acompanho esse projeto para quê? Para eles fazerem uma prestação de contas perfeita ao ponto deles conseguir de novo. E se conseguir de novo, possivelmente, quem é o produtor cultural dele? Eu que acompanhei ele, que inscrevi ele. Então, você vai fazendo assim uma carta de clientela, né? É, é estranho falar isso, né? Mas, de certa forma, é um negócio, é um trabalho, é uma profissão. Então, você tem os seus clientes que são artistas, que confiam no seu trabalho, que sabe que você não vai passar a perna nele, que esse valor que você pede pelo trabalho, ele é digno, porque ele te entrega um trabalho perfeito e que tem grandes possibilidades. É, aqui no Naí, a gente chega a ter, sei lá, 50, 60 pessoas procurando o nosso trabalho para fazer propostas de editais, de prêmios, quando sai as leis municipal, que a PNAB vai sair agora, né? Esse ano, se tudo der certo. Muita gente procura nós por causa desse serviço. Mas alguém tem alguma pergunta? Ohana, João Paulo, Léo, Keila, Nete, Elza, fique à vontade.
Não, eu estou só analisando tudo que você está falando, assim, porque eu sempre estudo muito, mas eu tenho muito medo de botar a cara no sol. Eu sou muito insegura de inscrever, já tentei várias vezes, aí na hora de botar para quebrar, eu arrego. Eu sou desse jeito. E Não, aí agora, acaba que ultimamente eu tô mais por trás de tudo e bem assim, quase que sentando na plateia do que produzindo, fazendo acontecer, sabe? Principalmente quando é edital público. entendi. Não, mas agora a gente vai fazer uma teia aí. Esse grupo nosso, por exemplo, eu vou deixar ele vivo. Eu sempre costumo deixar os cursos, os grupos de WhatsApp aberto para ter essa rede, né? Então, se a gente continuar no grupo, a gente vai fazer uma rede e a gente vai crescer junto com esses editais, viu? A Ohana fez teatro aqui em Unai e ela foi minha colega de curso durante aí um tempo, né? Quando eu entrei no teatro, ela já tinha feito o curso que eu fiz no ano anterior, no mesmo ano que meu irmão. E no segundo ano, que foi o ano que eu participei, ela também participou. A gente trabalhou junto por um bom tempo. Ela foi para Brasília trabalhar com dança e agora está em Uberlândia, não é isso, Ohana? É isso, meu telefone tá com a tela quebrada, aí ela demora, menino, pegar no trânsito. Tá Mas é tranquilo. isso, eu tô aqui em Uberlândia, e aí tem 2 anos que eu tô em Uberlândia. Nesses 2 anos, agora que o meu MEI, né, vai poder se inscrever em algum projeto. Hum, Agora que eu digo é em agosto do ano que vem, né? Que sim, agosto desse ano ainda não tinha completado 2 anos. Mas as regras também de Minas para Brasília são totalmente diferentes. são. E isso tem confundido muito a minha cabeça também, porque quando eu já estava entendendo a dinâmica lá de Brasília, que literalmente um quadradinho, os editais é totalmente diferente. Por exemplo, se você mora num bairro mais periférico, você tem pontuação alta, aqui em Minas é muito amplo os editais, e por mais que tenha ainda essa questão de morar na periferia, você ter pontuação, mas por exemplo, você morar na periferia de Uberlândia e ter outra periferia em outro município que também está concorrendo igual a você. Aí também é isso, assim, entender sobre os editais de Minas Gerais, que é muito diferente. Eu tô apanhando um pouco, E o mas tamanho, né? devagarzinho, O estado é muito grande, né? muito, 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 Eu- muito grande. A dinâmica é totalmente diferente. E Eu fiquei assim, bem perdida. e tem uma prática muito feia, que é, na maioria das vezes, os editais aprovados são cidades metropolitanas de BH, né? E isso dá um quebra para a gente que é do interior, que o recurso demora a chegar, porque a disputa é muito cruel com a gente, sabe? Então, é um processo de aprendizado, assim. Nem todo ano eu me inscrevo em edital estadual, porque é por causa da dificuldade. Às vezes, o meu psicológico não está preparado para algumas negativas, sabe? E às vezes eu falo, velho, eu não vou me inscrever pela sanidade mental mesmo. E aí, no outro momento, eu já estou muito alegre, já me inscrevo, e aí vai. Gente, nosso encontro de hoje Mas está. aí eu tenho uma teoria, né? Que é eu, eu, eu tô aqui para mim entender como é que funciona esse negócio de produção e tal. Eu acho burocrático e mexe muito com a minha cabeça, sabe? Mas, por outro lado, eu sou muito assim, corajosa, mas não é uma, por exemplo, produção, né? Não é uma coisa, eu prefiro estar dirigindo, eu prefiro estar em cena, entendeu? Do que mexer com essas coisas burocráticas, porque para mim realmente não dá, eu tô aqui para entender, entendeu? Pode ser que um dia eu coloque isso em prática, mas para quem, por exemplo, você, Ohana, que tem, né, que tem vontade, eu acho que tem que botar para cima. Errou, tá bom, no outro eu vou acertar, procurar saber. Nós participamos de um edital aqui em Manaus, que era em Itacoatiara, era da Brahma. Menino muito burocrático. E a gente ficou querendo saber, a gente mandava e-mail, fazia tudo, que a gente tinha um grupo, né, anteriormente, aí tinha alguém que fazia essa questão da produção e a gente ficava conversando, querendo saber, a gente